Agora eu queria falar sobre a situação dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Essa está entre as reportagens mais lidas hoje na nossa página do UOL desde o início da manhã. Porque sempre quando a gente fala sobre a chegada de Donald Trump lá nos Estados Unidos, as medidas que estão sendo tomadas por ele, isso tem um impacto no dia a dia das pessoas que vivem lá, inclusive dos brasileiros. Tem uma reportagem hoje falando sobre o efeito Trump apavorando os brasileiros, inclusive aqueles que estão vivendo lá legalmente. E aqui tem o caso de uma brasileira que vive lá e que fala, a Cíntia Rodrigues, ela mora em Boston, e ela fala que ela foi atacada no trem. A gente está ao vivo com ela neste momento. A Cíntia Rodrigues tem 23 anos e mora lá nos Estados Unidos, tem visto, né, e mesmo assim está sofrendo ataques simplesmente por ser brasileira. Olá, Cíntia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola, tudo bem? Há quanto tempo você mora nos Estados Unidos, Cíntia? Eu moro aqui, vai fazer 3 anos. 3 anos. E desde que Donald Trump assumiu, ou até mesmo depois que ele foi eleito, você sentiu um tratamento diferente a você por você ser brasileira? Então, antes nunca tinha acontecido ataque nenhum comigo. Foi a primeira vez, tanto é que quando aconteceu eu fiquei em choque, não era algo que eu esperava. Mas não só eu, mas muitos brasileiros relatam que não saem. Agora tá tudo um pouco mais tranquilo, mas antes ninguém estava saindo de casa, as ruas estavam vazias, porque principalmente aqui onde eu moro, a comunidade brasileira é enorme. Então, foi a primeira vez que aconteceu comigo. Foi antes dele ser eleito, inclusive, se eu não me engano, foi antes dele ser eleito. Então, tava todo aquele clima dos americanos com os imigrantes. Foi bem ruim na época. Eu queria saber como é que foi que aconteceu. Parece que você estava no trem e você estava mandando uma mensagem de áudio para o seu namorado em português, é isso? E aí uma pessoa Isso, eu tava percebeu no que trem. você estava falando uma outra língua. Conta pra gente como é que aconteceu esse episódio? Que tipo de ataque você sofreu, Cíntia? Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem o metrô e tem um trem que é mais comunitário, que você paga um pouco mais caro. E eu tava nesse trem, porque é o único que tem para eu pegar para casa. E nesse trem, mais americanos pegam ele. Então, eu tava mandando uma mensagem de áudio pro meu namorado. Antes de mandar, eu ouvi o áudio dele também. Acho que ela ouviu a gente falando em português. E ela veio me perguntar de onde eu era. Eu falei que eu era do Brasil. E ela começou a me atacar gratuitamente, falando coisas que foi horrível, foi horrível. Falando que não sabia de onde eu arranjei dinheiro para estar aqui, que a gente vinha para cá para roubar o trabalho deles, roubar os homens delas. Foi horrível, horrível. Como é que você se sente com isso, hein, ô Cíntia? Você ficar com vontade de deixar os Estados Unidos quando você passa por uma situação como essa? Qual é o teu sentimento e, inclusive, a tua expectativa para esses próximos anos? Então, nos próximos anos, eu espero que as coisas melhorem, que as pessoas comecem a respeitar umas às outras, até porque os Estados Unidos ele é feito por imigrantes também. Então, essa deportação em massa só causa uma queda enorme na economia. Então, espero que as pessoas comecem a ver que umas precisam das outras. E eu não vou sair daqui dos Estados Unidos, eu estou esperando meu documento. Eu tenho que ficar aqui até o meu documento chegar. Então, assim que ele chegar, eu com certeza vou viajar bastante. Eu não quero ficar só aqui. É, e é isso que eu espero e é isso que eu vou fazer. Eu não vou fincar minhas raízes aqui. Eu quero conhecer o mundo, mas para isso eu preciso esperar meu documento. Cíntia, bom dia, né? Boa tarde. Qual foi a reação? Antes de mais nada, toda solidariedade a você, né, pelo episódio. Mas qual foi a reação das outras pessoas no vagão quando você sofreu este ataque? Qual foi o comportamento dos outros norte-americanos que estavam no vagão? Simplesmente assistiram? Alguém reagiu? Alguém veio falar com você? A maioria só assistiu. Teve uma pessoa que veio falar comigo quando eu estava descendo do vagão. Ela falou para eu não me importar com isso, que pessoas assim existem, mas não são todos os americanos que pensam dessa forma. Mas a maioria das pessoas só ficou assistindo mesmo. Vi reportagens
logo que o Trump tomou posse, sobre a existência ou sobre o surgimento nos Estados Unidos de movimentos que foram apelidados de movimentos nativistas, gente que se considerava praticamente fiscal da imigração do Trump, né? Isso acontece, isso que aconteceu com você é uma hostilidade pontual, ou de fato existe gente hoje na sociedade americana que se considera como que fiscal da imigração informal e que atua para hostilizar e eventualmente até denunciar estrangeiros? Eu acho que sempre existe. Inclusive, eu vi esses dias a notícia de uma brasileira que ela estava saindo do mercado e tinha um carro de polícia no estacionamento e uma americana começou a gritar que ia chamar o ICE para ela. O ICE é a polícia da imigração aqui. E aí uma americana começou a gritar isso e a brasileira não conseguia entender nada. E quando a americana viu que o policial não ia fazer nada, ela começou a rir falando que era brincadeira. Então, eu acho que tem bastante, inclusive essa mulher que falou essas coisas para mim no trem. Ela também falou que quando o Trump entrasse, eu ia sair. Então, existe sim, como eu já falei, não vale generalizar também. Tem muitos americanos aqui que não são assim, muito pelo contrário, são bem amorosos com a gente, mas sempre tem alguém assim, infelizmente. Tá com medo, Cíntia? Como é que tem sido isso para você, esse teu dia a dia? Você está falando que está esperando o seu documento, é o seu green card? Não sei que tipo de documento você está aguardando. Você está com visto para trabalhar aí, estudar, não sei exatamente qual é o seu visto. Você está com medo, por exemplo, de ser abordada? Você está tomando algum cuidado a mais? Tem evitado, então, depois disso, falar português na rua? Como é que tem sido o teu dia a dia? Eu não tô com medo, porque eu tenho os meus documentos, então eu sempre ando com eles. Se eu for abordada, isso não vai ser algo ruim para mim. Eu vou saber lidar com a situação por ter os documentos. Eu tenho já o social, que é como se fosse o CPF aqui, e a permissão de trabalho. Eu estou aguardando o green card, eu não tenho ele ainda, mas só esses dois documentos já garantem que eu posso ficar aqui. É, E medo eu não tenho medo nenhum. Está evitando falar, por exemplo, português ou sair com os brasileiros? Você percebe alguma mudança de comportamento dos estrangeiros aí diante desse cenário que você nos relatou? Eu tô evitando bastante falar português. Eu acho que eu peguei uma trava. Eu percebi isso ultimamente. Eu não tô falando português em lugar público. E eu já vi várias pessoas que realmente estão com medo, como eu falei. Mas agora as coisas estão voltando ao normal. O pessoal tá começando a sair de novo, mas antes estava bem complicado. Bom, Cíntia, só uma última pergunta, rapidinho, Fabiola. Cíntia, na eleição do ano passado, a Kamala Harris ganhou em Massachusetts, né? Ganhou do Trump. E você tem uma presença em Massachusetts, de uma maneira geral, de um público mais progressista, né? Mais voltado ao Partido Democrata, Boston, que é uma cidade universitária. Como é que é a sua percepção com relação aos brasileiros? Porque o que a gente tem ouvido também é que teve vários brasileiros que apoiaram Trump e agora estão um pouco arrependidos por conta do que ele vem fazendo. Sim, aqui tem uma divisão, aqui nos Estados Unidos é uma divisão bem certa entre os democratas e os republicanos. Aqui em Massachusetts, a maioria estava apoiando a Kamala mesmo, tanto é que toda hora que a gente saía, a gente via uma plaquinha da Kamala. E em relação a arrependimento, eu não posso falar muito, porque a comunidade que eu mais tenho contato é a brasileira e a maioria não vota. Mas os meus chefes, por exemplo, eu sou babá aqui nos Estados Unidos, os meus chefes estavam torcendo para Kamala também. Cíntia, nosso apoio a você que está vivendo isso aí, que viveu essa situação, nossa solidariedade. Boa sorte para você aí Obrigada. e com seus objetivos e que você realize esse sonho de conhecer o mundo. Você que é tão jovem, é tão bom sonhar e correr atrás disso. Boa sorte, a gente está aí contigo. Amém, muito obrigada. Eu também queria deixar minhas palavras de carinho para todos os imigrantes aqui nos Estados Unidos, para não se privarem e a gente está aqui e a gente constrói esse país também. É isso, Obrigada. estamos juntos. Tchau, tchau. É isso. Somos do mundo, não é mesmo? Tchau. Vambora.